Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal Falando de Uber. Como vocês sabem, a gente tem um espaço aqui, um espaço de entrevistas. E ele está sendo muito bem utilizado para trazer notícias, informações, deixar tudo mais objetivo, mais claro para você, que é motorista de aplicativo, e você que acompanha aqui a gente. Passageiros também, todo o pessoal que está no YouTube acompanhando o nosso trabalho aqui. A gente já entrevistou várias pessoas e, como vocês sabem, a gente está com a regulamentação dos aplicativos que está acontecendo em Brasília. Eles têm aí, acho que, se eu não me engano, são 5 meses para que eles possam apresentar para o governo toda a nova regulamentação, como vai ser os aplicativos daqui para frente. No dia de hoje, eu estou aqui com o Leandro da Cruz Medeiros. Ele é presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos do Estado de São Paulo e também presidente da Federação FENAMASP. E ele vai conversar com a gente aqui hoje sobre o que está acontecendo lá em Brasília. Tudo bem, senhor Leandro? Tudo bem, Samuel? Para mim é um prazer estar participando dessa entrevista. Espero tirar algumas dúvidas aí dos trabalhadores, né? Para a gente poder trazer uma regulamentação séria que ajude de fato o trabalhador. Exatamente. Leandro, me conta aí então a sua história. Vamos começar aqui do começo, né? Me conta a sua história aí, como que você chegou aí como presidente do sindicato. E o senhor é motorista, né? Exatamente. Motorista, trabalha pela Uber, pela 99? Isso, só não a InDrive. A InDrive o senhor não faz? Não. Certo. Aí o senhor estava trabalhando como motorista de aplicativo, sentiu os problemas, sentiu as nossas necessidades, e aí o senhor foi indicado lá como presidente do sindicato. Exato. No início, né, a gente montamos, né, esse sindicato por ver mesmo a necessidade, né, de uma organização, né, porque todo movimento de trabalhador, ele precisa de um sindicato, né, não tem como se organizar se não for por meio de sindicato, até mesmo pela Constituição, né, que diz que o sindicato que negocia o acordo coletivo, as convenções coletivas e regulamentação mesmo da categoria. Em 2017, junto com alguns amigos, né, vi uma necessidade de ter um sindicato e de lá iniciamos essa montagem do sindicato, né, aí onde a gente vem se organizando de lá para cá, né, já estamos no segundo mandato, né, do sindicato, já passou 5 anos e já em janeiro agora tivemos a nossa eleição de uma nova mesa de trabalhadores aí para poder estar ajudando os trabalhos aí, e essa regulamentação veio a calhar neste momento. Leandro, diga uma coisa para mim, me desculpe aqui a minha ignorância, mas eu nem sabia, confesso para vocês, que eu nem sabia que existia sindicato de motorista de aplicativo. Eu tenho ouvido falar muito de associações. Então, tem um sindicato que já está há mais de 5 anos atuando, é isso? Exatamente, nós já estamos no nosso segundo mandato, né? Desde 2017 viemos nos organizando, em 2018 foi a nossa assembleia, né? Aí onde já se passou o mandato, né? Que é o mandato de 5 anos. Em janeiro nós tivemos essa nova eleição da nova mesa, né? Diretora, e agora estamos dando prosseguência aí aos trabalhos, né? E essa regulamentação aí, né? Que tem que deixar claro que a gente foi buscar ela desde abril do ano passado, né? Na pré-campanha do presidente Lula. Falamos da necessidade de uma regulamentação, né, e fomos contemplados agora, né, com a mesa, né, o GT, e aí a gente está podendo discutir as necessidades dos trabalhadores. E o mais importante que o trabalhador tem que entender, que de fato hoje nós temos um governo que nos garante, né, essa mesa de negociação, que traga de fato essas empresas para a mesa de negociação, porque eles nunca quiseram, né, estar na mesa negociando. Então, é importante de ter um governo, né, que entenda a necessidade do trabalhador e que traga as empresas. Então, a gente está muito feliz, né, de poder estar lá discutindo a situação do trabalhador. Mas estamos fazendo sempre dentro da Constituição, buscando saber o que o trabalhador quer, né, para a gente poder levar lá o que de fato ele necessita. Deixa eu só fazer uma pergunta. O seu Leandro, é o seguinte, o sindicato, ele tem uma mensalidade ali daqueles que estão ali no sindicato, né? Que são, como é que chama? O pessoal que está contribuição. A mensalidade ali dos trabalhadores. Contribuição. Contribuição. Essa contribuição, já faz 5 anos que vocês têm o sindicato, ela já existe, isso? Essa a gente tem uma outra opção aqui dentro do nosso sindicato, né? A gente tem um plano de benefício para o trabalhador, né? Então, assim,
Na verdade, a contribuição que ele tem perante o sindicato é para ele mesmo, bota tudo para ele, né? O trabalhador, ele utiliza o sindicato, não paga nada, mas se ele quiser inserir a família dele dentro dos benefícios, ele paga um valor bem irrisório, que dá para ajudar, né, o sindicato a se manter e também, né, os seus familiares estão utilizando os benefícios. Que aí tem médico, dentista, advogado, imposto de renda agora, que tivemos agora. Então, assim, o trabalhador ele faz uma pequena contribuição, né, para a família dele, não para ele, né? O sindicato fez algumas parcerias onde deu essas condições para a gente poder levar para o trabalhador, porque sabemos também que o trabalhador já está todo endividado, né? Então, assim, a gente, em vez de fazer uma opção de cobrança de mensalidade, a gente fizer uma opção ao contrário. Ele não paga nada, porém, se a família dele utilizar os benefícios, paga uma mensalidade risória para toda a família de R$ 45. R$ 45 mensais. Mensais. Certo. E ele tem benefício com empresas também, desconto em imposto de combustível, essas coisas ou não? Estamos fechando alguns postos de gasolina, né? Mas nós queremos fechar eles, né? Porque se a gente faz uma parceria com um posto de gasolina, né, de uma bandeira só, é muito mais fácil também para o trabalhador estar se organizando, né, para poder ter um desconto na ponta. Então, a gente sempre opta aqui de ter redes, né, pegar redes de situações que o trabalhador venha a utilizar, porque é mais fácil até para ele se locomover. Às vezes ele está em São Paulo, aqui na capital, às vezes ele está em Campinas, às vezes ele está em outro local, distante da sua base, né, do seu território de trabalho, e o parceiro não está lá. Então, a gente está tentando fechar algumas redes. Temos algumas conversas, né, bem avançadas, né, com 3 redes, e nós estamos vendo a melhor para ajudar o trabalhador. E esse sindicato, ele atende todo o estado de São Paulo? O estado de São Paulo. Certo. Bom, e aí vocês foram indicados para estar lá em Brasília, conversando, discutindo sobre essa regulamentação? Exatamente. Essa é que, na verdade, assim, nós viemos já tratando com o governo, né, antes de estar no poder, né, na pré-campanha mesmo do presidente Lula, né, que precisava de ter um GT para resolver a situação do trabalhador. Então, a gente viemos lá de trás já tentando resolver essa situação. Tivemos uma oportunidade de estar com o ministro do Trabalho do governo passado, nada evoluiu, né, para o trabalhador, e aí é onde a gente vimos a necessidade, né, de ter um governo, né, que, de fato, ouça os trabalhadores. E aí nós viemos de lá para cá, né, dentro da central, que eu faço parte, que é o GT, né, aí tem a CUT, tem a Força, né, outras centrais sindicais, e levamos a necessidade dessa mesa de regulação dos trabalhos. E aí fomos contemplados agora, né, com o governo, né, e a gente foi indicado, né, foi um por central, na verdade, e a UGT, que faço parte, foi indicado pelos carros, e tem o dos motoboys, que foi o Gil, então, mais ou menos foi essa a direção ali do governo. Certo. E o senhor já teve, acho que foram 2 reuniões, uma que foram as diretrizes, né, da regulamentação, que foi apresentado, e teve uma outra reunião também, né, onde as empresas apresentaram as suas propostas, né? Então foram 2 reuniões que aconteceram, foi isso? Isso, foi 2 reuniões, né? Primeiro a gente apresentava a nossa proposta, né? Que foi um calhamaço de 116 folhas, né? Aonde foi tirado entre todas ali 12 pontos que dava convergência, né? Para poder seguir os trabalhos. E nesse segundo momento, né? Dos 12 pontos, nós tiramos 2 pontos para poder encaminhar, né? Então, assim, a nossa ida até Brasília, as reuniões, ela está sendo tratada organizacional. Então, assim, dos 12 pontos, onde há convergência de discutir, a gente tira 2 temas e começa a discutir em cima disso. Aí, depois que a gente superar esses 2 temas, a gente vai para os outros temas. Então, está sendo bacana porque as empresas elas estão vindo, estão entendendo a necessidade da regulamentação, e aí nós vai evoluindo aí conforme os pontos vai surgindo na regulamentação. Então, senhor, eles apresentaram, estão entendendo isso, mas eles apresentaram algo sobre, foi falado sobre salário mínimo. Eles oferecem aos motoristas que estiverem efetivamente trabalhando ali. Que assim, o trabalhador... pode falar, desculpa. Senhor. Não, eu queria saber do senhor, o que o senhor tem a dizer, o que foi discutido em cima dessa proposta que... Poxa, essa é uma proposta de salário mínimo ao trabalhador que investe o carro, investe o tempo, investe seu trabalho, investe tudo. Deixa eu só falar aqui uma coisa. Eu até citei aqui no meu canal, não sei se o senhor acompanha o canal Falando de Uber aqui, eu sou um daqueles que
e sempre sou firme nessa conversa sobre esse tema, eu digo assim, você como um trabalhador, ganhar um salário mínimo numa empresa onde você vai apenas com a roupa do teu corpo lá e não tem nada que você oferece para a empresa, além do seu trabalho, da sua saúde, da sua vida, do seu tempo. Agora, como que pode uma empresa oferecer para nós um salário mínimo, sendo que somos nós que entregamos o nosso carro, o nosso bem, o nosso trabalho e etc. Não está muito desigual isso? O que vocês discutiram lá sobre isso? Na verdade, Samuel, é assim, né? Boa pergunta, parabéns pela pergunta. É que, assim, na verdade, o trabalhador ele ainda não fez as contas. Na verdade, ele já está trabalhando por salário mínimo. Aonde que o Sim, trabalhador consegue falei no meu avançar? canal, isso daí eu já venho falando há tempo. Entendeu? Então, assim, é isso que eu queria que o trabalhador entendesse. Ele já está trabalhando pelo salário mínimo, e não foi o Leandro que falou, não foi o sindicato, não foi o Samuel. O próprio Dara, que é o CEO do aplicativo da Uber, né, ele já falou em entrevistas que Faz foi tempo que ele falou isso. calculado, foi calculado em cima do salário mínimo, né? Então, aí por isso que as empresas elas vêm falando sobre o salário mínimo. Mas só que eu quero que o trabalhador entenda que o sindicato, quando está ali na negociação, não é o que as empresas querem, é o que o sindicato briga junto com os seus trabalhadores. E essa colocação das empresas, quando eles colocam por salário mínimo, é em cima do quê? É em cima da carga horária que rege a legislação brasileira, que são 44 horas. O que o sindicato pode pleitear junto às plataformas? O custeio da operação, que eu acho que aí é onde o trabalhador sofre demais. É porque a gente fala o salário mínimo, se for em cima de 44 horas, mais hora extra, a partir do momento que ele atinge outros horários, salubre, adicional noturno, que ele trabalha noturno, então trabalha feriado, entendeu? Entra como 13º, trabalha final de semana, entra como 13º, não entra como hora extra. Então isso ajuda o trabalhador na ponta. Mas eu acho que o nosso alvo, né, agora, nesse momento, tem que ser em cima do que você falou, em cima da gasolina, em cima do carro, em cima da alimentação. Então, assim, tudo que é o trabalhador, eu acho que é aí que é o ponto crucial da remuneração do trabalhador. Se a gente não conseguir atingir o trabalho, né, falando para as empresas que o custo total da operação é nosso, a gente não consegue avançar. Então, eu sempre venho falando para os trabalhadores, quando vem até o sindicato, eu faço reuniões de 20 e 20, né, para poder explicar melhor para o trabalhador. Precisa que o trabalhador entenda a regulamentação. Sem a regulamentação, não tem como resolver a situação do trabalhador. Não tem como. As plataformas, elas correm da regulamentação porque elas não querem dar os direitos dos trabalhadores. Então, a gente está, pelo menos agora, os 2 itens que foram tirados, foi sobre regulamentação agora, né, para a gente poder discutir, remuneração, saúde e segurança. Então, dentro desses 3 tópicos, né, a gente está definindo, né, nós fizemos aqui já um planejamento do que o trabalhador gasta em cima de carro, internet, alimentação, vestuário, gasolina, óleo, pneu. Então, assim, a gente está indo atingindo diretamente a empresa. Então, por isso que o trabalhador precisa entender e nos apoiar em Brasília quando nós estamos lá. Quando a gente colocar alguma coisa, ele está junto conosco. Porque se a gente não conseguir resolver a rua, né, o que o trabalhador vive a rua, nós não conseguimos definir a remuneração para ele. E eu falei para você que eu não trabalho na InDrive, por quê? Porque ela foi que desregulou o mercado brasileiro. Então tem que deixar claro isso, que ela jogou um preço muito baixo, as 2 plataformas maiores começou a disputar o mercado e começou a fazer promoções para o cliente. E sem a regulamentação, o que acontece? As empresas elas vão continuar fazendo promoção para o cliente, mas quem paga a conta somos nós trabalhadores. E qual é a nossa ideia? Nós temos que ter o mínimo, né? O mínimo para mais. Então, nós temos que partir de algo para mais. Então, aonde a gente fala para as empresas, ó, daqui para baixo vocês não podem operar, daqui para cima vocês podem operar. Aí é onde que eles vão brigar pela porcentagem deles e fazer promoção para o cliente. Só que o trabalhador não será atingido. Então, essa é o que a gente vem fazendo lá, blindando, que o trabalhador não vai pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta será as empresas. E o cliente, claro, que tem que repassar para alguém. Entendi. Eu entendi bem o que o senhor falou, senhor Leandro. Agora é o seguinte. Eu concordo em parte, né, com o que o senhor falou, do InDrive ser a responsável pelo que está acontecendo hoje. Concordo, eu acho que está certo. O InDrive, eu lembro quando eles chegaram, eles vieram aqui em Sorocaba, o senhor sabe que eu sou de Sorocaba. Quando eles chegaram aqui, eu falei para eles, ó, eu tive uma reunião aqui, onde eles nos chamaram, eu falei com eles, olha, só que tem um detalhe, a empresa de vocês está colocando o preço mínimo lá embaixo, não tem como vocês subir isso.
a gente vai subir, depois que a gente começar a cobrar ali os 10%, a gente vai subir. E isso não aconteceu até hoje, vocês sabem. Eu concordo nesse ponto. O InDriver baixou mesmo o valor das viagens. Porém, há de ver que a Uber já cobrava mais de 40% do motorista. Então, assim, tem responsabilidade? Tem, mas a Uber, eu acho que é a primeira responsável por pegar ali e, de certa forma, meter a mão no bolso do motorista. Além disso, eu não posso deixar também de concordar aqui com o senhor, que o motorista também, é lógico, pelas dificuldades que ele passa, pela forma como ele está encontrando, ele acaba fazendo essas viagens. E não deveria, né? Fazer essas viagens com 40%, 50% ou até mais, e fazer as viagens de InDrive que ele tenha a opção de jogar preço maior. Então, há uma responsabilidade mútua de várias empresas, assim como a 99 também, que não pode deixar para trás. Então, agora, tudo isso tem que ser combatido. Eu entendo isso, né, seu Leandro? Tem que ser combatido. E é a partir de agora dessa regulamentação. Eu até queria deixar bem assim, que bom que eu tenho essa oportunidade, o senhor está me dando, de conversar diretamente com vocês aqui do sindicato. Eu converso com o pessoal da associação também, outras pessoas. E bom que vocês estão dando essa oportunidade, mas a gente vai cobrar muito o que está acontecendo sobre essa regulamentação. E também, além disso, eu queria fazer agora uma pergunta para o senhor, que é assim, como que o senhor vê o sindicato agora atuando de frente com essa regulamentação, e sendo que, para nós aqui, até para mim, a gente tem umas ressalvas com o sindicato. Como o senhor vê isso e como que o senhor pretende ganhar nós nesse sentido? Entendeu? Uma boa pergunta, Samuel. Só pegando o gancho lá de trás, o modelo, né, hoje, né, de exploração em cima do trabalhador só existe porque não tem regulamentação. Então tem que deixar claro para o trabalhador. Só iremos mudar a situação do trabalhador se tiver regulamentação. Não adianta fazer paralisação, não adianta fazer manifestação se não tem alguma coisa para regular. Então, primeiro ponto, regulamentação já é necessário e precisa efetivamente da prestação, da efetividade do trabalhador junto ao sindicato. E sobre o sindicato, Samuel, é assim, né? Foi criado dentro da cabeça do trabalhador que o sindicato é uma coisa ruim, né? Mas o trabalhador tem que entender que o papel do sindicato, né, o sindicato é o trabalhador e o trabalhador é o sindicato, primeiro ponto. Então o trabalhador tem que entender que na Constituição é bem claro, quem regula ou quem defende o trabalhador é o movimento sindical. Querendo ou não, está ali. O que eu acho que os trabalhadores têm que fazer? Cobrar o seu sindicato, né, para poder estar levando o que ele pensa. Então, eu acho que daí é uma grande responsabilidade do trabalhador para o sindicato. Eu acho que isso tem que deixar claro. Olha só para você ver, Samuel, como é importante o sindicato. Agora, na pandemia, teve aquele processo da API, né, dos IPIs, né, referente ao trabalhador, ficou 15 dias parado, contraiu o Covid, e recebeu um valor, né, de R$ 1.500. Esse processo foi do sindicato, foi aqui de São Paulo. Então, para eles verem a importância do sindicato, nós temos mais de 6 mil processos contra as plataformas por desligamento. Então, o sindicato ele tem um papel muito importante quando o trabalhador ele é excluído da plataforma sem direito à resposta, à defesa. Quando ele nos procura, a gente encaminha, né, um processo contra a plataforma de reabilitação na plataforma e também indenizatória. Então, com 2 casos aqui no sindicato, um de R$ 500 mil que ganhamos para o trabalhador e um de R$ 120 mil. Então, o sindicato é muito importante. O trabalhador ele tem que entender. Sem o sindicato, é do jeito que está hoje. Tanto é que nós só estamos nessa mesa de regulamentação por ser sindicalista que está no poder, que é o Lula, né, que é um sindicalista, o Marinho, que é um sindicalista, e nós que estamos lá representando vocês, trabalhadores, inclusive eu, como sindicalista. Então, assim, eu sei que sindicatos erraram, né, a gente entende que os trabalhadores, eles falam muito sobre isso, mas se a gente pegar de 2017, quando teve a reforma trabalhista, né, para cá, que falaram que ia melhorar a vida do trabalhador, quem está no mercado de trabalho sabe que isso não aconteceu. Então, quando a gente tem um desmonte do sindicato, é tudo isso que o patrão quer. Quando o patrão fala, eu não quero o sindicato, por que ele não quer o sindicato? Porque ele não quer cuidar do trabalhador. Se não tivesse, se as empresas fossem fazer algo diferente para o trabalhador, já teriam feito. Já está no Brasil há 9 anos.
E a vida do trabalhador, motorista de aplicativos, entregadores, só vem piorando de lá para cá. Então, assim, é muito importante o trabalhador entender que o nosso papel lá é o papel de vocês, né? Eu sei que vai ter as reclamações, não me representa, mas representa, não adianta, está na Constituição, então tem que ficar claro para o trabalhador. Nós estamos lá para defender tudo que vocês queiram falar para as empresas e não tem oportunidade. Porque você acha que a empresa, Samuel, ela vai chamar 1,5 milhão de motoristas para fazer um acordo coletivo, para saber o que você quer? Não, não vai fazer isso. Então, por isso que precisa dos representantes, né? Eu sempre falo para associações, cooperativa, quem seja que queira saber algo a mais sobre o sindicato sempre vai estar de portas abertas. Então, eu sempre deixei isso muito claro, tanto é que tem muitas associações e cooperativas que eram no passado e hoje faz parte da direção do sindicato. Então, o sindicato ele não está fechado, ele está aberto para quem quiser estar vindo para cá e compor a luta. Então, nós trabalhamos com muita clareza. Ou seja, a gente querendo ou não, quem vai nos representar vai ser o sindicato, e não tem por onde, vai ser aí mesmo, né? Até exatamente. Por condições que o senhor falou aí. Exatamente. A Constituição é clara, né, Samuel? Entendeu? Querendo ou não, é Constituição. Porque, assim, vamos ser bem sinceros, eu tenho 42 anos, já trabalhei em diversas empresas, 13º, férias, folga remunerada, ticket de refeição, cesta básica, isso aí foi luta do movimento sindical. Não dá para o trabalhador, porque o trabalhador ele fala para nós, Samuel, eu não quero ser excluído da plataforma. Mas se ninguém defender você, ela vai excluir, vai continuar te excluindo. Aí eu quero ganhar mais. Se não tiver acordo coletivo e não tiver as convenções coletivas, não tem segurança jurídica. A empresa hoje, Samuel, ela pode chegar e aumentar em 50%, 100% o salário do trabalhador. E amanhã ela vai diminuir, como foi no início. Quem não conhece essa plataforma no início, que 25% era da plataforma, 25% era para manutenção do veículo e 50% era do trabalhador. Sem regulamentação, sem o movimento sindical, o que elas fizeram? 50% é dela, 25% é da manutenção do veículo e as coisas que eles fazem na rua, e só ficou 25% para o trabalhador. Está claro isso. Então, o trabalhador tem que entender, sem a regulamentação e sem o sindicato, sem as convenções coletivas e sem os acordos coletivos, isso não irá acontecer. As empresas não é boazinha, as empresas elas não vão aqui de um dia para a noite falar, hoje eu acordei, vou dar aumento para todo mundo. Esquece. Isso não vai acontecer. Não, jamais. A história nos diz isso, né? A história nos diz que todos os direitos foram conquistados. Ou seja, teve que lutar, né? Não foi de graça, né? Foi através de luta. Então, concordo com o senhor. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Antes de tudo, eu acho que seria importante que entrasse outros assuntos nessa regulamentação. Lógico que a renda do trabalhador é importante, a segurança é importante, mas nada disso iria adiantar se não tivesse uma maior transparência dessas plataformas, inclusive com relação aos nossos cadastros, e que eles não fossem, como eu costumo dizer aqui, no português claro, não fossem feitos a lápis, né? Na teia de aranha, como diz. Qualquer coisa derruba o motorista. Então, esses assuntos também de exclusões da plataforma, porque um passageiro reclamou, esses outros assuntos, eles já estão sendo comentados, já estão sendo falados, ou isso aí vai ser para uma segunda situação, uma situação onde depois o sindicato vai ter que brigar para se chegar num acordo com as plataformas. Como que está sendo feito isso hoje? Samuel, boa pergunta muito inteligente. Nós já estamos tratando tudo do trabalhador. A gente, dos 12 tópicos, a gente vai tirando os mais importantes, que já tem convergência e vai caminhando. Mas esse aí é super importante. Aí eu quero tranquilizar o trabalhador. A partir do momento que tiver regulamentação, acabou isso. A empresa, para mandar embora, desligar o trabalhador, ela vai ter que explicar o porquê e indenizar o trabalhador. Então, é essa segurança jurídica, Samuel, que precisa ter. Sem a segurança jurídica, a empresa vai continuar fazendo o que está fazendo hoje. Com a regulamentação, isso vai acabar. Claro, não vai acabar 100%, mas vamos supor, o cara foi excluído da plataforma porque o cliente reclamou, que na maioria acontece isso. Mas espera aí, cadê a defesa do trabalhador? Como quem já trabalhou em empresa, né, CLT, sabe como funciona. Quando a empresa vai mandar um trabalhador embora, ela chama o trabalhador e fala o motivo. E aí é feito o quê? Uma homologação junto ao sindicato e uma explicação. Então é isso que nós estamos defendendo lá.
Nós não podemos falar para a empresa, você não vai desligar. Não, é um direito dela fazer, mas também é um direito do trabalhador se defender junto com o seu sindicato. Se foi feito algo errado dentro da construção de um desligamento, o trabalhador terá que ser indenizado. Então, é isso que a gente está tratando lá. O trabalhador ele vai ter segurança jurídica de trabalhar. E sem essa segurança jurídica, essa roleta russa que a gente vê na rua. O trabalhador, eu sempre faço essa analogia, Samuel, nós somos uma roda gigante, né? Eu sempre faço essa analogia, nós somos uma roda gigante. Conforme ela vai parando, vai descendo o motorista e vai subindo o motorista. E é isso que a plataforma quer. Ela quer que nós continuamos sendo essa roda gigante. Um sai, dois entra, dois sai, um entra. Então, é isso que a gente vai acabar, né, com a regulamentação. As empresas vai ter que, de fato, respeitar o trabalhador. As empresas, como o Uber, principalmente, eles se intitulam empresas de tecnologia. E, na verdade, a gente sabe que elas são empresas de transporte, não há como negar isso. Como que está sendo tratado isso lá? Boa pergunta, Samuel. Então, esse é o enquadramento das empresas que chamam o CNAE. Olha, para você ter uma noção do que essas empresas são. Ela coloca aqui no Brasil que ela é uma empresa de tecnologia. Porém, quando ela faz a API dela, que é aquela da marca dela, né, quando ela vai registrar a marca dela, né, nas marcas e patentes, né, tudo aquilo que a gente já conhece, ela coloca como empresa de transporte. Olha que coisa. A Uber ela está cadastrada como empresa de transporte, a marca. E aqui no Brasil ela opera como tecnologia. Só para você ter ideia, o mercado como funciona, a empresa regular ela paga 37% de imposto. E a Uber, ela paga 7% só. Então, é uma discrepância mesmo, né? A gente já falamos com o ministro, né, Haddad, né, sobre enquadramento, que aí é fazendário. A gente vai ter um GT só para isso, mas já está na mão do ministro Haddad, e as empresas vão ter que se enquadrar. É uma empresa de transporte, de fato, não tem como negar isso, não tem como. O que elas alegam é que é uma empresa intermediária, só que ela tem a mão forte sobre o trabalhador. Inclusive, numa dessas reuniões, elas falaram para a gente, falou, Leandro, a gente dá incentivo para o trabalhador, a gente dá promoção. Eu falei assim, dona Uber, aqui é o seguinte, incentivo para mim é salário. Pronto. Entendeu? É salário. E para mim, com promoção para mim, é hora extra, é PLR que você tem que dar. Se somos dono da empresa, junto com vocês, igual vocês falam, somos parceiros, então divida os ganhos da empresa, que não foram pequenos agora em 2023. Eles faturaram a Uber, né, 9 bilhões de dólares. No primeiro... Eu noticiei aqui no nosso canal. 9 bilhões de dólares. E assim, e não sei se os motoristas sabem, a cada 5 motoristas no mundo, um está no Brasil. Ou seja, 20% do mercado da Uber está no Brasil. Então, eles têm que respeitar, sim, os brasileiros, têm que respeitar, sim, os motoristas, as motoristas, e tem que, de fato, dar os seus ganhos, que é merecidamente, que já vem trabalhando aí, já deixando essas grandes Big Tech, só é o que é por causa dos trabalhadores, da gente. Então, chegou o momento deles pagarem a conta também. O trabalhador não pode hoje não ter um auxílio saúde, um auxílio odontológico, não ter um aumento, né, real, de fato, não ter a sua folga remunerada, ou até o final do ano você ter seu 13º e suas férias. O trabalhador está 9 anos trabalhando direto. E aí amanhã, porque a conta vai chegar. É isso que eu sempre venho falando para o trabalhador. Você se engana quem não quer ter sua seguridade, ter seus ganhos ali garantido. Porque a conta chega. E no dia que a conta chegar, é a roda gigante que eu acabei de falar. Um desce, dois sobe. Dois desce e dois, 4 sobe. E aí vai ficando a conta aí para os brasileiros. Então, é importante essa regulamentação e o trabalhador tem que entender que chegou o momento dele. E quando a gente estiver em Brasília, o trabalhador tem que nos apoiar, porque lá não vai sair nada que o trabalhador não queira. Isso, eles podem ficar tranquilos com isso aí. Nós já vamos soltar diversas pesquisas, fique em paz. Só que a gente não pode deixar, viu, Samuel, você que está dando a oportunidade de falar com os trabalhadores, o trabalhador tem que parar de acreditar em fake news. É um grande problema da nossa categoria. Infelizmente, tem muitos companheiros aí que dizem que defende a categoria e leva fake news. E aí o trabalhador fica com aquele medo. Vou trabalhar só 8 horas, vou ganhar só salário mínimo. E não é isso que está acontecendo. O trabalhador vai continuar ganhando o que está ganhando. A gente quer aumentar os ganhos deles, só para você ter ideia da dureza que foi a primeira reunião. Eu falei para a empresa,
O trabalhador não aguenta mais trabalhar 12, 14 horas, 16 horas, meu amigo. Leandro, qual a solução? Se a gente conseguir aumentar 40% do ganho do trabalhador, a gente consegue também diminuir 40% da carga horária dele. Então, a nossa defesa, Samuel, é exatamente sobre isso. O trabalhador, ele está trabalhando 12 horas hoje, 14 horas hoje, mas um dia essa conta chega. Um dia essa conta vai chegar. Então, essa é a nossa preocupação. Aumentar os ganhos do trabalhador, diminuir a carga horária, para ele poder ter o tempo para a família dele. Ótimo. Olha, o senhor vai falando, vai me surgindo tantas perguntas aqui, e depois eu acabo até me esquecendo, mas vamos lá. Estão se falando em R$ 2 o quilômetro, propostas que estão sendo levadas, né? E viagem mínima de pelo menos R$ 10. O senhor acha que levar já um número lá para essa reunião, para que essa regulamentação saia? O que o senhor me diz? Ficar levando números assim? Ou se deveria ter ali uma situação onde pudesse falar, olha, menos do que um valor X a gente não vai fazer. Hoje, 2 por quilômetro, R$ 2 o quilômetro, e R$ 10 a viagem mínima. Eu acho que isso, na proposta, como que as empresas vão reagir a isso, hein? Vamos lá. Primeiro, dia 15 do mês passado, teve uma paralisação onde a gente participamos no Brasil inteiro. E o que os trabalhadores nos pediram? Que não daria para trabalhar menos de R$ 2 o KM e R$ 10 a corrida mínima. Então, assim, tudo que nós estamos levando foi o que nos chegou. O trabalhador falou isso, só que nós fizemos diferente. Nós levamos para o Diese para fazer um estudo. Porque não adianta só ganhar mais e a operação toda ser custeada pelo trabalhador. Gasolina, óleo, carro, tudo que gera ali o trabalhador. Então, assim, a gente fizemos um estudo muito minucioso, até a internet do trabalhador, as empresas têm que ajudar a pagar, porque nós estamos lá exercendo uma função para a empresa. Então, assim, a gente não estamos levando só, nós queremos R$ 2 e 10 a mínima, não. Estamos levando um planejamento, uma discussão ampla, né, que a gente quer discutir o trabalhador, não só agora nesse primeiro momento. Se tivesse tido uma discussão muito séria, só para você ter ideia, Samuel, lá atrás, 5 anos, né, quando eu iniciei o sindicato, sempre vim solicitando uma reunião junto com as plataformas. Se tivesse um trabalho sendo feito lá atrás, sério, e elas tivessem nos ouvido, hoje o trabalhador estava com caixa para trocar o seu veículo. Então é muito sério. É muito sério, porque hoje, se você analisar como um todo, os carros estão sucateados. Hoje o trabalhador que dava uma bala antigamente, dava uma água, hoje não está em condição de dar nenhum bom dia, nem um boa tarde, nem uma boa noite. Então, assim, é muito sério. Então, a gente estamos levando para o trabalhador, para essa regulamentação, um planejamento para o trabalhador. Desde o vestuário dele, desde os ganhos dele de remuneração e também a sua ferramenta de trabalho. Inclusive, já solicitamos ao governo, né, que também crie um subsídio, né, para a gente tirar os nossos trabalhadores do aluguel de veículo, né, e também uma carteira, né, de incentivo para os nossos trabalhadores poderem trocar o veículo com juros bem pequenos que caibam no bolso do trabalhador. Então, a gente está pensando no mais macro mesmo, não só nos ganhos do trabalhador, mas também no que ele gasta no seu dia a dia, na sua operação, que a gente conseguindo ajudar ele na ponta, a gente consegue aí entregar para ele 400, 500, 600, 800 reais de economia na ponta todos os meses. Então, é isso que a gente está pensando lá também, viu, Samuel? Sim, eu creio, eu acho que deve ser assim, tem que ser pensado em todo o ambiente que envolve o motorista e as empresas. Só deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês vão cobrar tudo isso lá das empresas. Só que, principalmente Uber, falando de Uber, a gente sabe que eles não gostam muito de cumprir a lei. Vocês sabem que eles vêm com tudo para cima e fazem do jeito deles. Deu na cabeça lá, eles estão fazendo. E como você acha que eles vão responder a tudo isso? Além disso, já quero emendar uma outra pergunta aqui, que o senhor tem visto que a proposta da Uber não foi nada diferente do que eles já vêm fazendo. Ou seja, eles não estão abrindo a mão em nada. Mas eles querem que a regulamentação saia exatamente como a Uber é hoje. Ou seja, nada para o trabalhador. Então, vocês veem a tarefa que vocês têm lá, primeiro, para fazer com que ela cumpra a lei e fazer com que ela atenda às nossas necessidades do jeito que a gente está querendo. Como que o senhor vê isso daí lá? Bom, boa pergunta novamente, Samuel.
Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta do trabalhador. A Uber vai embora do Brasil? Não. Ponto. Já está resolvido isso. 20% do mercado está no Brasil. O Brasil é um mercado que ninguém abre mão. Primeiro ponto. Então, trabalhador, fique tranquilo sobre as plataformas. Não irá sair do Brasil. Segundo ponto. As empresas terão que se enquadrar assim na legislação. O que a gente conseguir avançar como acordo coletivo ou convenção coletiva, ela terá que cumprir. Por quê? Porque tem uma norma regulamentadora da instituição. Ou ela cumpre ou ela é multada. Então, assim, e eu vejo, né, que a empresa, ela quer fazer a regulamentação. Tanto é que está na mesa de negociação. O papel que ela entregou é o papel do ano passado, que ela só queria dar a Seguridade Social e o trabalhador que se dane. Então, ela queria dar só aquela contribuição ali no microempreendedor, que não somos microempreendedores, somos trabalhadores, né? E o trabalhador, às vezes, é levado ao erro, né? Que ele acha que está pagando o MEI, que ele tem alguma garantia, não tem garantia de nada. O MEI tem 3 alíquotas, 5, 8 e 20. 5 e 8 não tem direito a nada. Então, ele tem que pagar de 20%. E para ele pagar de 20%, nós temos que obrigar a empresa a pagar a parte dela, que aí sim o trabalhador terá a cobertura dentro da sua Seguridade Social. Então, é muito importante que o trabalhador entenda que essa regulamentação vai sair, a empresa não sai do Brasil, a Uber é a pioneira e nós temos que enquadrar ela para enquadrar as outras empresas no mercado. Mas, para isso, Samuel, acontecer, nós precisamos que os trabalhadores entendam a nossa luta lá e nos apoiem. Nos apoiem incondicionalmente, porque nós não podemos perder o jogo, né, do discurso, porque acha que a gente estamos lá para não representar o trabalhador, nós estamos lá representando o trabalhador. Então tem que ficar claro para o trabalhador. A partir do momento que nós estamos lá, o trabalhador tem que falar: eu apoio a regulamentação, eu apoio o enquadramento das empresas, eu apoio meus ganhos, eu apoio que eu tenha uma vida melhor para me cuidar da minha família. Então é isso que a gente sempre vem falando para o trabalhador. Chegou o momento do trabalhador se unir e largar as narrativas, né, os fake news que vem trabalhando aí na informática e na internet, que vem falando para o trabalhador um monte de mentira. Não tem nada a ver com o que estão falando. Eu fico até triste, né? E quando a gente tem uma oportunidade, igual essa que eu estou tendo contigo aqui, de falar para mais trabalhadores, eu quero exatamente pedir para os trabalhadores que confiem no sindicato, confiem nas centrais e confiem neste governo. Nós estamos lá tratando a situação do trabalhador. O trabalhador não aguenta mais trabalhar o jeito que está trabalhando e um dia essa conta chega. Com certeza. Eu vou fazer aqui uma outra pergunta. A Uber, através da Mobitech, que é a associação das empresas, né, de aplicativo, eles apresentaram uma pesquisa. E essa pesquisa está sendo muito contestada, obviamente, porque é uma pesquisa que não representa a realidade. Eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros a ter combatido essa pesquisa aqui, porque não representa a realidade do motorista aplicativo que eu estou me falando aí. O que está sendo falado isso lá dentro? O ministro do Trabalho, o que ele pensa? O senhor chegou a ter contato com ele sobre essa situação? Porque eles estão batendo firme, que essa pesquisa é real, e a gente deve confiar, mas a gente sabe que não é bem assim. Boa. Samuel, não precisa nem falar nada. Você acabou de responder tudo o que foi falado. É uma mentira, é um fake news. Eles colocam que o trabalhador, ele tira quase 5 mil reais livre, sabemos que é uma mentira, né? E eles colocam aquelas horários lá, que dá de 22 a 31 horas, de logado com o cliente. Logado com o cliente. Ele não está colocando que o trabalhador fica 12 horas à disposição da plataforma. E essa é mais uma luta nossa. Porque se você está logado, você está mandando informação, né? Exatamente. A Uber é o que é porque existe 1,5 milhão de trabalhadores disponível para ela. Ou seja, se estou logado, estou trabalhando. Se eu tenho um passageiro no carro ou não, é um problema dela. Ela que tem que direcionar o trabalhador para o nosso trabalhador. Então, o cliente para o nosso trabalhador. Então, isso é uma coisa que a gente já vem discutindo. Tive algumas oportunidades com o ministro Marinho, né? E ele foi muito claro que não vai ficar do jeito que está. A gente contrapondo eles lá nas pesquisas, né? Inclusive eu mesmo, no dia do debate, nessa reunião, eu falei assim, pro CEO da Uber, né? Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou lá que tem mais de 50 pessoas, vamos chamar 5 motoristas. Falei para ela, vamos chamar só 5, aleatório. Tipo que nós estamos chamando para uma corrida. Nós chamamos para a sala de reunião e nós pedimos para ele abrir o ganho mensal dele do mês passado. Se tivesse o que você está falando, André,
Nós sai aqui, nós para a regulamentação e continua daqui em diante. Você topa fazer isso? Não topa. Não Não topa topa, de jeito é mentira, é uma fake news. E por isso que eu falo, o trabalhador tem que entender que a luta lá não é pequena, a luta lá é grande, e nós precisamos que os trabalhadores estejam do nosso lado. Não do lado das empresas. As empresas já têm lado. Você tem claro. ideia, Samuel? Lá a Mobitech, que você colocou aí o nome, e tem a MID também, que são as duas associações maiores lá de empresas, estão unidas. Estão unidas. Elas levam 20 advogados contra só a gente trabalhador que está lá. O que nós temos a nosso favor é o governo que quer a regulamentação, está levando muito sério isso, e os trabalhadores que têm que pegar nas nossas mãos para a gente poder seguir com a regulamentação. Uma coisa é certa, Samuel, o que a gente quer trazer dessa regulamentação é qualidade de vida para o trabalhador, ganhos para o trabalhador e que o trabalhador consiga ter uma vida com a sua família. Não dá mais para ser do jeito que está. Com certeza. Vamos falar aqui, os taxistas, eles têm alguns direitos, algumas concessões por serem taxistas. Vai ter equiparação com a gente também, como desconto na compra de um carro zero? O que vocês acham? Vai entrar esse assunto? Isso vai ser também objeto de negociação? Essa já não é uma negociação com as plataformas, né, Samuel? Isso é uma negociação com o governo. Né? Com o governo. Inclusive, eu, Leandro, junto com os pares, presidentes e junto com a nossa federação, já solicitamos ao governo que nos dê condições de compra de veículo do mesmo tamanho que os táxis. O que nós queremos igualar com os táxis? É os ganhos deles na compra do veículo, ponto. E com o governador do estado aqui de São Paulo, já solicitei uma reunião com ele também, para pedir a isenção de IPVA para a nossa categoria. Só para você ter ideia, Samuel, a Movida e a Localiza, elas teve desconto de 2% no pagamento do IPVA, e nós, trabalhadores, não tivemos nenhum tipo de incentivo. Então, já solicitei uma reunião com o governador do estado de São Paulo, para nós também ter a isenção do IPVA, né, para a nossa categoria, os trabalhadores que venham pagando, e também, com o governo federal, eu solicitei lá que tenha incentivo para nós ter uma grande troca de frota de carro, né, com os mesmos descontos e os mesmos incentivos. Isso aí o Leandro, junto com a sua diretoria, junto com seus pares, já pedimos para o governo já uma sinalização sobre isso. O pessoal, sempre que eu falo sobre isso, eu vejo alguns comentários lá dizendo assim, você imagina, nós somos 1 milhão e meio de motoristas, entregadores, imagina o governo beneficiar todo mundo aí com esses descontos, como é que vai ficar? Então o governo não consegue. Mas é lógico que haverá critérios, não é isso? Claro. O efetivo trabalhador, né? E quem vive de fato do trabalho, né? Provadamente, ele tem que ter os descontos, tem que ter seus incentivos. Mesmo porque, se a gente fizer uma conta básica do que a gente já está gerando para a economia, dentro de gasolina, troca de óleo, pneu, carro, peça, alimentação, tudo que envolve o trabalho de motorista de aplicativo, a gente já está mudando a contrapartida para o governo. Agora, nada melhor que o governo também nos dê também incentivo. Então, isso, Samuel, já estou tratando lá, né, já junto ao governo. Isso é uma outra reunião que eu fiz com o Marinho, né, e estamos aí solicitando uma audiência com o Lula para poder estar levando essa demanda, mesmo porque tem duas empresas da China entrando aqui no Brasil, que é a BID, né, e uma outra que está entrando aqui em São Paulo, aqui no interior, né, que vem trazer carros elétricos, né, e para esse tipo de modal, né, elétrico, já existe um incentivo, né, de 10%, parece, se eu não me engano, 10%. E a gente está tentando já tratar algo lá que seja bom para a nossa categoria, fazer uma troca de frota, fazer uma compra casada com o governo e também tentar aumentar esse desconto para os nossos trabalhadores. Isso já estamos fazendo. O governo agora acabou de colocar 1,5 bilhão, né, para uma troca de frota, isso aí foi para todo mundo, né, quem quisesse lá trocar, teve aquele desconto de 10 mil, 12 mil reais, só que isso aí não nos atende. Nós queremos uma coisa específica para o trabalhador, aonde o trabalhador irá buscar uma carta junto ao sindicato e está levando na concessionária. Essa é a nossa ideia, essa é o nosso que nós estamos pleiteando lá. Então, nós precisamos sim, é isso que eu sempre falo. Se eu for lá pedir só eu, Leandro, e você, Samuel, nós só somos 2 solicitando isso. Então, o trabalhador ele tem que entender, se ele quer seguir algo, siga o certo, não fica seguindo o errado. Venha para dentro do sindicato, procure conhecer o seu sindicato
Aí sim, nós vamos chegar no governo, ó, tem aqui 1,5 milhão de trabalhador que está solicitando isso. Isso tem peso, né, tem muito peso, né, se multiplica por família, isso vai dar um número muito grande, mas precisamos que o trabalhador entenda. Agora nós precisamos estar de mãos dadas, unidos em prol de um algo só. Ótimo, excelente mesmo. Uma outra pergunta aqui, já que o sindicato vai ser tão atuante, né, que já vem atuando, o senhor já falou no começo, haverá mensalidade. Os motoristas vão pagar uma mensalidade ao sindicato. Vamos lá. Isso aí não é mensalidade mais, mudou o nome. Ela agora é uma contribuição assistencial. Por quê? Precisa ter isso. Porque, vamos supor, quantos motoristas já procurou o nosso sindicato para ter um advogado para fazer isso? Então, assim, são situações, o sindicato não consegue ter um advogado à disposição ali para o trabalhador. O trabalhador tem que entender que tudo que envolve o sindicato é dele. Vamos supor, colônia de férias. O trabalhador não quer ter uma colônia de férias? O trabalhador não quer ter um dentista? O trabalhador não quer ter um médico? Então, tudo isso o sindicato não consegue garantir. Hoje a gente tem esse modelo, né, onde o trabalhador não paga nada, mas quando ele insere a família dele, ele paga R$ 45. O que o sindicato quer fazer? Que esse valor não saia do trabalhador. Dentro da regulamentação, com aumento real para o trabalhador, que as empresas ela passe isso para o cliente estar ajudando a pagar a contribuição assistencial do sindicato para o trabalhador usufruir dos seus benefícios. Então, o sindicato, para você ter ideia, vamos lá, Samuel. Hoje a corrida mínima é 5,62 e o KM chega aí R$ 1, R$ 1,10, R$ 1,20. Já ouvi estado aí 90 centavos. Se a gente garantir o aumento real do trabalhador em 30%, nada mais que justo que o trabalhador também contribuir com o seu sindicato, porque isso é uma luta nossa. Então, se a gente consegue aumentar 40% os ganhos do trabalhador, não é possível que o trabalhador não enxergue o nosso trabalho e contribua para o seu sindicato. Porque a intenção do sindicato é ter uma colônia de férias para o trabalhador, não só uma, mas pelo menos 2, 3, né, pelo tamanho da nossa categoria, que são 600 mil trabalhadores aqui em São Paulo, né, e quando o trabalhador tiver com dor de dente, né, o médico, né, para a família, esteja ali para ele poder estar utilizando, porque o trabalhador não pode estar. Eu perdi um amigo, Samuel, com viola, ele deu entrada no PS do Arujá, 48 anos, ele infartou, fadigado, infartou, não deu tempo nem de fazer a ficha. Esse cara, esse meu amigo, ele deveria já estar passando, né, alguma coisa, um problema de saúde de algum tempo, mas o trabalhador hoje ele está trabalhando tanto, que a conta não fecha, e aí, meu irmão, perdi um grande amigo meu, 48 anos, viola, e assim, o trabalhador hoje ele liga o carro sem direção, cara, ele está perdido. Motorista, ele estava trabalhando como motorista. Motorista. Só deu tempo de chegar no balcão, fazer a ficha, não deu tempo nem de dar 2 passos, teve um infarto fulminante e perdeu. É o que eu falo para você, Leandro. Esse modelo que a Uber implantou aqui, trouxe e obrigou, a gente não tem tempo de tomar uma água, que nem você está tomando aí agora. Sabe? É um modelo que, você não consegue ir ao banheiro. E as mulheres, né, Samuel? E as mulheres, que toda a complicação que tem, né, de um banheiro limpo, né, o assédio que já existe. Então é muito sério, pô, é muito sério. Por isso que eu falo para o trabalhador, entenda a nossa luta. Ou nós leva agora, Samuel, ou nós ganha agora, ou nós perde tudo. Não tem jeito. Nessa regulamentação vai sair tudo que o trabalhador precisa. Mas só que nós precisamos que o trabalhador nos ajude também. Em cima do quê? Nós não queremos dinheiro do trabalhador, nós não queremos nada do trabalhador. Nós só queremos que o trabalhador fale, eu apoio a regulamentação, eu apoio o sindicato, estamos lá lutando por vocês. Então, o que precisa, nós precisamos só disso. O restante a gente sabe fazer a luta. Depois eu vou encaminhar para você um planejamento de aumento de salário para o trabalhador e também dos custos do trabalhador na ponta. Aí você vai ver que o trabalho é muito sério, é muito sério. Ótimo. Se o senhor tiver depois em PDF, alguma coisa, eu deixo aqui na descrição do vídeo mesmo, o pessoal vê aí. Vou te mandar. Eu acho que é importante, sim. Pessoal, tem muita gente interessada, né? Que quer mesmo saber. Bom, nós estamos com 49 minutos aqui. O Leandro já trouxe bastante informações aí. Agradeço bastante aí, Leandro, por tudo isso que você falou. Eu tenho mais uma perguntinha aqui que está me surgindo agora. Tudo isso que foi falado, a gente não falou ainda em CLT.
mas a gente sabe que está resvalando alguma coisa de CLT nessa regulamentação. O senhor quer falar um pouquinho sobre isso daí? Falo sim. Vamos lá. A CLT, ela é completa? Não, ela não é completa. Só que a CLT hoje, Samuel, é a única que consegue garantir os ganhos do trabalhador. Não tem outro caminho. Existe duas modal no Brasil. Um é CLT, o outro é autônomo microempreendedor. Nós somos microempreendedor? Tem que estar claro isso. Não somos. Não somos. Então, não somos. Isso aí tem que estar claro para o trabalhador. Nunca, nem pensar em ser autônomo, né? Nem pensar. Então, assim, existem esses dois modal. O que nós temos que fazer, Samuel? Pega a CLT, o que é de melhor dela, né? E a gente, através da regulamentação, a gente consegue costurar uma CLT mais. O que seria uma CLT mais? Uma CLT mais, você pode colocar o que você quiser. Um 13º, férias, ganho real, PLR, seguro de vida, saúde. Então, assim, são coisas que a gente vai ter que discutir isso. Vamos lá. Só para você ter ideia, e eu sei que você entrevista bastante gente, se você pegar um cara hoje que trabalha registrado e só usa a plataforma para um bico, né, só para um complemento de renda, ele abre mão do 13º deles? Ele abre mão das férias deles? Então, nós temos que ter empatia pelo ser humano. No Brasil, já morreu mais de 500 motoristas. Mais de 500 motoristas. Como está a família desse pessoal? Será que está bem? Porque não tem nenhum tipo de garantia, você não tem garantia. Então, assim, nós temos que pensar no trabalhador. Eu sou pai de família, né, tenho 3 filhos, e a gente sabe que os nossos filhos dependem da gente. Não dá para a gente abrir mão de algo, da nossa segurança jurídica, para quê? Para agradar a empresa? Não, pô. O que nós temos que fazer é melhorar a vida do trabalhador. E se tiver que ser debatido a CLT no enquadramento das plataformas, nós iremos fazer o debate. Isso aí nós não abre mão. Porque as empresas, o que elas querem fazer, Samuel, é exatamente o que você falou, irmão. É aquela carta que eles colocaram que não dá nada para o trabalhador. Ou seja, continua do jeito que está. Do jeito que está, tá bom? Não, não está bom. Então, nós temos que ser inteligentes na discussão. Né? Eu quero que o trabalhador entenda que a CLT não é esse bicho-papão. Tem CLT, Samuel, que o cara ganha 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais. Um vereador ele ganha como CLT. Ele tem 13º, ele tem férias, ele tem convênio médico, ele tem vale-refeição, ele tem tudo da CLT. O que nós temos que definir é uma CLT com o trabalhador que hoje tire 2 mil, 3 mil, 4 mil, que seja, que ele ganhe mais. É isso que nós defendemos. Nós não defendemos a CLT para baixo, nós defendemos elas para cima. Se for para ter, vai ter que ter algo que, de fato, o trabalhador fala, meu dia mudou, a minha semana mudou, o meu mês mudou, e o meu ano mudou. Estou feliz, estou ganhando mais e tenho um tempo para minha família. É isso que a gente defende. É que quando se fala em CLT, já logo vem o modelo prisão, né? E hoje você tem que trabalhar dentro de uma empresa, cumprir 8 horas de trabalho todos os dias. Então, essa preocupação CLT em ficar preso à plataforma, esse é o medo. Vamos lá. Boa pergunta. Vamos lá. Samuel, o que eu quero que o trabalhador entenda? Não terá isso. Não terá. O trabalhador vai continuar trabalhando do jeito que está. Olha, vai trabalhar de manhã, vai trabalhar de manhã, vai trabalhar à noite, vai trabalhar à noite, trabalha de madrugada. Para mim não importa isso, porque a CLT já existe esse trabalho, que é o trabalho sobre demanda e é o intermitente. O trabalhador pode trabalhar para 3, 4 empresas, não tem problema. O trabalhador pode trabalhar sob demanda 2 horas de manhã, 2 à noite, 2 de madrugada. Já existe na CLT. Então, isso que inventaram, por isso que é importante essa pergunta, Samuel, é um fake news, falando que o trabalhador está engessado, vai trabalhar só 8 horas, que isso e aquilo. Esqueça, isso não vai existir. O trabalhador ele vai continuar trabalhando do jeito que está. A única coisa que nós estamos lá lutando por ele é que tenha reconhecimento de fato que somos trabalhadores. Então, sobre isso, fique em paz. Não sei se você conhece as OLs. As OLs, que está nos entregadores. É uma empresa por baixo, que o iFood montou, e ela sim está colocando regra no trabalhador. Ela sim está colocando regra no trabalhador. Nós não vamos fazer isso. O trabalhador vai continuar trabalhando na Uber, né? Foi cogitado isso. A Uber, ela tentou fazer a complementação. Samuel, é isso que eu falo, cara. Tem que ter pessoas inteligentes fazendo entrevista. A Uber tentou implantar isso lá na Espanha. O iFood já vem praticando isso aqui no Brasil. E é o que eles queriam colocar. Nós não aceitamos. Porque aí sim teria uma mão forte do trabalhador e a carga horária.
de 8 horas, tanto o trabalhador tem medo, quem quer implantar isso é as plataformas, não é o sindicato, não é o trabalhador. Nós queremos que o trabalhador continue trabalhando do jeito que está, porém, com todos os seus ganhos, todos os seus direitos trabalhistas reconhecidos e pela lei trabalhista do Brasil. É isso que a gente defende. Então, o trabalhador, não se preocupe. Você não irá trabalhar só 8 horas, você não irá só trabalhar o dia que a empresa colocar ali a mão forte sobre você, você continuar trabalhando do mesmo jeito. A única coisa, Samuel, que nós estamos lutando lá, isso eu não abro mão, que nós temos que aumentar o ganho do trabalhador para diminuir a carga horária dele, para ele poder ter tempo para a família dele. Isso eu não abro mão. Ótimo, e agora, assim, já estamos no final da nossa entrevista, tá? Eu já vou liberar o senhor e agradeço muito essa atenção, mas eu acho assim que a gente não pode deixar de falar também na segurança que o motorista precisa. E a gente pede muito que isso seja discutido lá também, assim, acho que tem que ter uma pauta sobre segurança. Uma pauta sobre ganhos e uma pauta sobre segurança. Cadastros e não apenas cadastros. Eu costumo dizer aqui no meu canal que eu entendo que se uma pessoa não tem vínculo nenhum e ela entra dentro de um carro de motorista, ela está livre para fazer a maldade. Agora, se ela tiver um vínculo, eu tenho um nome com CPF, um endereço registrado no aplicativo. Opa, não posso aprontar dentro desse carro. Então, eu defendo isso não só de quem pediu o carro, mas das pessoas que estão junto. Então, a segurança do motorista ela tem que ser o máximo possível, além daqueles conhecimentos que ele tem que usar, que eu estou sempre mostrando aqui no nosso canal. O pessoal já sabe. É isso aí. Mas você vê, Samuel, faz uma pergunta inteligente. E é isso. O trabalhador ele tem que atingir tudo que a empresa quer em termos de segurança para o cliente. E o cliente não faz a mesma coisa para o motorista. Por isso que é importante a regulamentação. A partir que tiver a regulamentação, tudo que a empresa fizer, ela tentar implementar na plataforma, vai ter que passar pelo sindicato. Isso é tão importante, por quê? Porque o trabalhador fala, Leandro, o cliente hoje tem que ter rigidez no cadastro para poder estar utilizando o aplicativo. Bom, ótimo, é isso que a gente vai defender lá. Então, por isso que é importante a regulamentação e o apoio ao sindicato. A partir do momento que o trabalhador fala assim, Leandro, hoje nós precisamos de câmera dentro do veículo, nós vai levar para a empresa. Ó, nós precisamos de câmera. Ô, Leandro, a gente precisa de foto facial do cliente para poder entrar no veículo. Ótimo, um cadastro com nome da pessoa completo, local onde mora, telefone de contato, telefone residencial. É isso, tudo isso aí a gente está pensando na segurança. E essa demanda, viu, Samuel, nós já levamos para a plataforma, inclusive um projeto nosso, cadastro único, municipal, estadual e federal. O trabalhador ele vai ter toda essa norma de segurança, mas os clientes também. Quer utilizar, vai ter que utilizar. É a mesma coisa do cliente hoje, ele vai lá, ele usa o bilhete único num veículo, num ônibus. Tá ali, é o cadastro dele, pô. Por que não fazer isso também junto às plataformas, onde dá mais clareza e mais segurança ao trabalhador? Mas a gente também se preocupa com o trabalhador também, porque às vezes é aquele assalto de oportunidade, né? É aquele assalto que está entregando um cliente e ali é abordado por um marginal. Então, nós estamos tentando pensar diversas maneiras, né, para poder estar ajudando o trabalhador na ponta. Nesse sentido, a Uber sempre joga as custas do Estado, né? E quem faz a segurança é o Estado, é o governo, né? Então, ela diz, não é preocupação minha a segurança, porque eu acho isso um absurdo, mas claro que é uma preocupação também, né? Claro. Não, tem que deixar claro, né, Fabão? Tem que deixar claro. Eu sei que a polícia faz a sua ronda ostensiva na rua. Porém, não pode hoje um aplicativo, a pessoa colocar lá um apelido, um CPF, um número qualquer, e já está solicitando o motorista. Então, assim, a empresa ela tem que ser responsabilizada criminalmente caso aconteça alguma coisa com o trabalhador. Não vamos longe. Agora, no Rio de Janeiro, você viu eu acho que o cara era policial, dobrou a porta para trás de um trabalhador. O trabalhador gravando aquilo, se o trabalhador não grava aquilo, ainda corria o risco da plataforma excluir ele. Então, assim, é um absurdo, não dá mais para aceitar isso, é racismo, é assédio sexual, várias situações que estão acontecendo com o trabalhador que nós não podemos mais aceitar. Então, a segurança, ela vem em primeiro lugar do trabalhador, porque, assim, são tantas pautas que o trabalhador precisa, que quando a gente vai discutir algo lá, Samuel, a gente olha e fala assim, o que o trabalhador precisa? Tudo.
Ele precisa de segurança, ele precisa de remuneração, ele precisa de ponto de apoio, ele precisa de diversas coisas. Me Então, surgiu um ponto aqui, Leandro. Você acha que a insalubridade, né, como tem na CLT, ela pode ser um objeto também que tem que entrar ali na renda do trabalhador. Falar em insalubridade, porque mais insalubre do que um motorista de aplicativo, meu amigo, né, eu não, sei, tem muitas profissões aí insalubres, mas um motorista de aplicativo, às 3 horas da manhã, lá no beco, né? não, a gente tá pedindo tudo, Samuel. Salubridade, a gente está pedindo adicional noturno, a gente está pedindo hora extra a partir da 8ª hora, o trabalhador trabalha hora extra, a gente está pedindo hora extra para o final de semana e feriado. Ó, a gente está pedindo o céu. Esse é o nosso papel. A gente não pode chegar lá e pedir pouco, não. Nós temos que pedir muita coisa para poder negociar. Então, sobre isso, viu, Samuel, pode ficar tranquilo. Isso é uma das principais pautas que nós já estamos lá pleiteando lá, porque o trabalhador ele fica no sol, na chuva, né, na rua, né, ali a Deus dará na rua, e sim, de fato, se tiver enquadramento da saúde dentro da CLT, nós iremos buscar. Por isso que eu falei para você no momento agora da CLT. Nós não estamos lá com a CLT engessada. Nós estamos com a CLT do jeito que ela é. Ela tem enquadramento para tudo. Então, nós estamos com ela aberto, o livro aberto da CLT, e tudo que for de bom para o trabalhador, a gente iremos trazer. Seu Leandro da Cruz Medeiro, presidente do Sindicato Motorista Aplicativo do Estado de São Paulo e também presidente da Federação FENAMASP. Isso. Quero agradecer aí a atenção. Quero dizer também aqui, o pessoal que está assistindo a gente, que talvez eu tenha esquecido de alguma questão, e então vamos fazer o seguinte: deixem aqui as perguntas nos comentários e o Leandro vai responder, vai me ajudar a responder ali nos comentários depois, quando vocês estiverem assistindo o vídeo. Tá bom assim, Leandro? Não, e fico aqui à disposição, né, para outras oportunidades de estar contigo aqui. Espero que os trabalhadores perguntem mesmo. Eu não corro de pergunta, viu? Você percebeu, eu não corro de pergunta nenhuma. Ela pode ser espinhosa, pode não ser espinhosa. Eu estou aqui para responder. Eu queria dar só um número, Samuel, muito importante, sobre a CLT, só para você ter uma noção. Se você pegar o salário mínimo, para você ter direito a tudo do microempreendedor, você paga 20%. É claro, 20%. Ou seja, no valor de 1.320, vai pagar 200 e pouco. O trabalhador vai pagar sozinho. Sozinho, como microempreendedor. Estou dando só um exemplo. Se for pela CLT, o trabalhador ele vai pagar 8% e a empresa paga 12%. Então, por isso que é importante chegar a informação para o trabalhador, que ele não pode pagar a conta sozinho. Ele não pode pagar. Chega. O trabalhador ele tem que estar na rua, trabalhando, defendendo o seu pão de cada dia. Porém, todas as responsabilidades têm que ser da empresa. É isso que eu quero que o trabalhador entenda, tá bom? E, Samuel, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Espero muitas oportunidades de estar aqui respondendo aqui as perguntas dos trabalhadores. Trabalhador, se une ao sindicato, procure saber o seu sindicato no Estado, quem são seus representantes legais pela Constituição, e daí sim, você junto conosco, iremos ter uma regulamentação séria que vai ajudar você a cuidar não só de você mesmo, trabalhador, mas também você ter mais tempo para a sua família. Muito obrigado, Leandro. A gente agradece muito o canal Falando de Uber está aqui. O Leandro vai voltar. Tem outros representantes também que estão lá, né? Estão discutindo, estão conversando. Quando vai ser a próxima reunião agora, Leandro? A próxima reunião nossa agora ficou para o dia 4, né? Dia 4/7, na terça-feira. O horário agora eu não sei aqui, mas depois eu te passo. E aí, posterior a essa reunião aí, ô Samuel, quiser bater um papo, estamos aqui à disposição. Essa reunião, só para concluir aqui, essa reunião vai ser o que exatamente? Como que vai ser ali? Então, a gente já tem 2 temas que nós estamos discutindo, remuneração, né, e saúde e segurança. E nós já temos as nossas propostas, né, já encaminhada. As empresas falaram que não tinha condição, e nós vamos para o debate. Então, por isso que é importante o trabalhador estar junto conosco agora, porque agora nós estamos tratando diretamente do que aflige o trabalhador na rua. Saúde, segurança e remuneração justa. Então, e essa reunião é com as empresas também ali? Com as empresas, é a tripartite. Nós, governo, empresa. Bom, tem aí uma esperança e a gente deve acreditar, a gente tem que acreditar e que possa melhorar sim, porque, olha, não tem como.
Para baixo, eu acho que não vai. Se depender das empresas, ainda tem como ir para baixo ainda. Se depender das empresas. Você Verdade. tem certeza, viu? Você tem É certeza. isso aí. Vira ali os dinâmicos, dinâmico multiplicador, depois picolé, e agora até o picolé já está sumindo. Então, Não, tem. para baixo eles É, sempre estão mandando. Por isso que é tem importante bloqueio branco. Então, a assim, trava agora. a empresa ela quer jogar para baixo. É. Por isso que é importante essa trava agora, né, Leandro? É Vamos isso. ver Porque como assim, vai né, ser. Samuel, o que o trabalhador tem que entender? A regulamentação, quando ela existe, deixa eu só dar um número. Em 2017 foi regulamentada as plataformas. Eu não fui porque não era de acordo. Por quê? Porque lá estava discutindo a empresa, não o trabalhador. E quando chegou a pauta para a gente do sindicato, falei, não, aonde está o trabalhador aqui? Não existia trabalhador, existia só a regulamentação das empresas. E hoje as empresas estão reguladas, faz o que quer no Brasil, nos estados e municípios, e o trabalhador nada. E agora nós estamos tendo uma oportunidade da regulamentação do trabalhador. A partir do momento que nós fazemos assim, ó, empresa, agora é daqui para cima, acabou. Então a empresa é obrigada a respeitar a regulamentação. E daí sim a gente vai conseguir trazer mais qualidade de vida para o trabalhador. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para você, sua família. Você está em casa, agora está em São Paulo. Estou em casa, já estou em casa. É isso aí. Um abração, Obrigado, boa Samuel. sorte lá. Olha, estamos aqui, hein? E depois você volta aqui contar para a gente como é que foi. Tá bom, obrigado, Samuel. Um abraço, fica com Deus. É isso aí, gente. Conversei aqui com o Leandro e foi muito boa a conversa. E agora a gente tem que acreditar, gente. A gente tem que ter um pouco de esperança, porque é daí que vai surgir. Vamos acreditar e deixe aqui nos comentários o que vocês têm para falar sobre tudo isso daí. Está tudo bem esclarecido aqui e eu acho que eu vou até pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem você puder, nos grupos aí, porque esse assunto que a gente conversou aqui, ele é de extrema importância. Tá bom, gente? E sugiram aí quem vocês acham. Se você que está assistindo aqui o nosso canal, o canal Falando de Uber, achar que é importante a sua fala, olha, puxa vida, a gente precisava mostrar, pode conversar comigo. Eu estou aqui aberto para a gente poder conversar, mostrar. Esse canal aqui é um canal de entrevistas e a gente vai mostrar tudo, tudo. Não é sindicato, que lado você está, Samuel? Eu estou do lado do motorista. Eu quero te ajudar. Eu quero que seja o melhor para nós. Né? Eu também tenho família, a gente precisa trazer o bem-estar para a nossa família e para a nossa saúde. É isso que eu quero, é isso que eu busco aqui no meu canal. Então, gente, estejam conosco aqui, se inscreve no canal, ativa aí o sininho também, deixa aí o like se você gostou da entrevista. Agradeço mais uma vez ao Leandro. E é isso aí. Vamos que vamos, gente. A gente espera que melhore e vai melhorar sim. Tenha fé. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima entrevista. Então. Tamo junto.